Goodness and mercy follow me everywhere, every time. Every step that I take, I know Jesus, you're with me all the way, every day of my life. Every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Every step that I take, I know Jesus, you're with me all the way, every day of my life. Every day of my life, you are with me, every day of my life. Yeah, praise Him. Hoje com o pastor Joseph Prince. Pode se assentar. Glória a Deus. Só quero dizer, mais uma vez, que você está num lugar muito especial nesta noite. Você está no lugar de onde saiu o Evangelho da Graça. Há 2000 anos atrás, Paulo saiu deste porto e nunca voltou. Ele apelou a César e a César ele foi. E o Evangelho da Graça saiu deste lugar aqui, nas viagens missionárias de Paulo que ele fez. Quando ele pregou o Evangelho, Deus falou para ele ir para o oeste. Agora imagina a terra como um globo. Israel sendo o centro e é o centro do mundo. E Paulo levou o Evangelho para o oeste. E ele foi muito longe, até mesmo chegar em Roma. E depois de Roma foi mais para o oeste. Imagina o globo, foi para o oeste. Preste atenção. O Evangelho era para todo mundo, mas tem um tempo para tudo que Deus faz. E, por 2000 anos, o Evangelho tem ido para o oeste, para rodear o globo, até a América, nos tempos recentes. Depois saiu da América. Graças a Deus pela América, porque a América é o país de número 1 que espalhou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos 100 anos. E Deus levantou a América para este propósito. Não se esqueça. Confiamos em Deus. Deus levantou a América com o propósito do Evangelho da Graça. E depois, o Evangelho foi para mais oeste. Olha isso. Mais oeste durante 2000 anos e finalmente, nesses últimos dias tem alcançado a China, Coreia, Singapura. E estes países, nesses últimos dias, têm tido as maiores congregações no mundo. Somente na Coreia temos muitas mega igrejas, e é o que Deus está fazendo. Mas olha bem, já completou o círculo. Deus ainda usa a América. Deus nunca, sabe, diminuir o seu trabalho. Ele aumenta, o caminho do justo sempre aumenta. Aumenta mais e brilha mais e mais, até ser dia perfeito, quando Jesus vier. Completou o círculo e finalmente vai chegar até a cidade de Jerusalém. E Jesus vai voltar. Eu creio que nós somos a geração dos fins dos tempos. Amém? O que é o Evangelho? Quando falamos disso, o que é o Evangelho? O verdadeiro Evangelho, por favor, apareça. Hoje, ouvimos pessoas dizerem, essa é a verdade do Evangelho, aqui está o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas. Amém? Quando ouvimos o noticiário hoje é como, sabe, eu vou te dar o meu carro, que é novo, é apenas uma Ferrari. Sabe, eu nunca o dirigi, é seu, só me pague $100 por mês. É um presente, mas tem condições ali. O Evangelho não é, faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. O que é o Evangelho? Bem, Paulo mesmo, que saiu daqui para pregar o Evangelho, Paulo disse, eu testifico do Evangelho da graça de Deus. É chamado o Evangelho da graça de Deus. E olha só, se você está com frio, chegue perto do seu irmão, somos um só corpo. Se aproxime do seu irmão, diga oi para quem está perto de você e chega bem perto dela, ok? A única forma que Paulo descreve o Evangelho no Novo Testamento e chama o Evangelho da graça e o Evangelho da paz. Hoje temos todos os tipos de evangelho por aí,
E o diabo misturou o papel do evangelho que nós... Prepare Gálatas 1 para eles e pensamos que o evangelho da graça é outro evangelho. Se olhar as escrituras em Gálatas capítulo 1, Paulo diz, maravilho-me. Fiquei muito surpreso. Para quem é do Texas. Fiquei boquiaberto, gente. Que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então a graça de Cristo era o evangelho que Paulo pregava. Paulo dizia, olha gente, eu estou maravilhado de que vocês passaram da graça de Cristo para outro evangelho. O que é esse outro evangelho? Aquilo que não é da graça de Cristo. Mas hoje em dia inverteram tudo. Se você prega a graça de Cristo, parece que é alguns que estão dizendo, este é outro evangelho. Mas estamos descobrindo de novo o evangelho que Paulo pregava. Posso ouvir um amém? Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sob a lei, quando Deus deu a lei no Monte Sinai, foi o primeiro Pentecoste de Israel. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram ao pé da montanha. Agora, quando Deus deu o quê? O Espírito e não a lei, no dia de Pentecostes, no Novo Testamento, 3.000 pessoas foram salvas. Isso mostra que a lei mata, mas o Espírito vivifica. A Bíblia diz que o pecado, que no grego é um pronome, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio, controle, poder sobre você, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas hoje falamos que, se não estivermos sob a lei, estaremos então sem lei. Se você prega a graça, você está dando a licença para as pessoas pecarem, mas número 1, as pessoas estão pecando sem licença. Já percebeu isso? Na verdade, quando você prega a lei, você fortalece a carne, a lei não foi dada. Escute, eu sou pela lei, pela razão por qual Deus deu a lei. E Deus não deu a lei para justificar o homem. Deus deu a lei para revelar o pecado do homem. E olha bem, a Bíblia diz que pela lei veio o conhecimento do pecado e não a justiça. A lei é como um espelho, quando você olha para o espelho, reflete de forma precisa. Se você vê feio, eu e o Joe nunca. Se você vê algo feio, não culpe o espelho. O espelho é preciso. É verdade, a lei é santa. Justa, é verdade, mas não te faz santo. Não te torna justo. E nunca vai te tornar santo. Mas olha, parece que o diabo conseguiu enganar a igreja e fazê-la pensar que se você ouvir sobre a graça, isso é perigoso. Quando falamos da lei, ninguém fica desconfiado. O diabo colocou cercas em volta da graça e precisamos descobrir de novo o evangelho que Paulo pregava. O evangelho que saiu deste porto 2000 anos atrás. Amém? Paulo disse, olha, eu estou surpreso, gente. Deixaram o evangelho da graça para outro evangelho. E Paulo pronuncia uma dupla maldição sobre qualquer um que mistura a lei e a graça no livro de Gálatas. E eu decidi há muito tempo atrás que eu não vou entrar nessa maldição. Se alguém pregar uma mistura, como alguns faziam na Galácia, e Paulo pronunciou a dupla maldição e disse, ainda que um anjo do céu. Ele não falou um anjo do inferno. Um anjo do céu. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou uma maldição. E ainda repetiu. Quando eu vi isso, decidi há tempo atrás, não importa o que as pessoas dizem, eu vou pregar o evangelho da graça e serei duplamente abençoado. E eu acho que isso está acontecendo. Prefiro ter a dupla bênção do que a aprovação das pessoas do mundo inteiro. Amém. A lei diz, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Sob a graça, Deus diz, coloca sandálias no meu filho, porque ele retornou. Ele tem o direito de ficar na minha presença. Algo mudou. Amém. A lei é faça, faça, faça. A graça diz foi feito.
Foi feito, foi feito. A sua resposta é descansar. Quanto mais descansar, mais Deus trabalha. Deus disse a mim há tempos atrás, filho, quando você descansa, eu trabalho. Mas quando você trabalha, eu descanso. Por isso o sacerdote no Antigo Testamento tinha que se vestir com linho, até mesmo seu turbante. Tudo feito de linho. Eles não podiam vestir com nada que os fizesse suar. Olhe para alguém e diga, não suarás. Isso fala de esforço próprio. Deus não quer esforço próprio, suor humano. No ministério. Posso ouvir um amém? Como o Matt falou agora mesmo, não lutamos pela vitória, lutamos do lugar de vitória. Não oramos por vitória, mas oramos da vitória. Amém? Só quero dizer que você deve encontrar a razão por que você está orando. Eu não estou dizendo para não orar. Eu não disse pare de orar. Alguns dizem, pastor Prince está dizendo, pare de trabalhar, pare de orar. Não, eu nunca disse isso. Pare de dar. Na verdade, quando está sob a graça, ninguém pode te impedir de dar tudo o que você tem. Você vai querer dar tudo o que tem. Eu vigio minha esposa porque ela está tão sob a graça que ela quer me doar. Quero te dar uma profecia sobre o Messias, do profeta Isaías. De tudo que Isaías poderia ter profetizado sobre o Messias, como ele era o Messias vitorioso, conquistador, Isaías disse isso dele. Em Mateus 12, o Evangelho de Mateus cita a profecia de Isaías. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Uma cana quebrada, uma cana partida não esmiuçará. Quando você se sente que perdeu tudo. Porque naqueles dias, deixa eu mostrar uma foto de uma cana aqui. Aqui é uma cana, uma foto tirada em Israel, em uma das minhas viagens. E essa é uma cana. E o que as crianças faziam na época de Jesus é pegavam a cana e faziam uma flauta. Olha essa flauta aqui. Isso é um jovem ali, um dos meus pastores. E está tocando uma flauta. Encontramos essa cana no mar da Galileia. E ele a pegou e não podia tocar porque estava quebrada. E o que você faz? Cana tem muito ali, você joga aquela fora. Certo, quando ela racha, você não vai ficar usando aquela cana, você joga fora, porque tem muita cana ali no Rio Jordão, por exemplo, tem muitas canas. E quando você perde sua canção? Não quer mais adorar. Não é mais um cristão alegre que canta. Ele não te deixa de lado. Não esmiuçará a cana quebrada. E um pavio que fumega não apagará. O que é um pavio que fumega? Sabe, naqueles dias usavam uma certa lâmpada. Olha aqui o tipo de lâmpada. Esta é uma lâmpada de Israel. E o que faziam é usar um pavio, que era feito de um pano de linho, e quando ficava borrada, ficava queimada. Você está queimado? Quando você está esgotado, sai uma fumaça e sai um mau cheiro. Ninguém quer ficar perto de você. Mas a Bíblia diz que este pavio que fumega, Jesus não vai apagar. Ele fica ali do seu lado. Nós precisamos, na verdade, arrepender. Arrepender quer dizer mudar a mente. Pensamos que, sim, sem fé, na verdade, é impossível agradar a Deus. Mas Deus não te rejeita quando você está fraco na fé. Nesta época, quando você está para baixo, está às vezes ansioso e deprimido e sabe que não deveria estar assim, sabe de algo? Deus não te deixa de lado. A cana quebrada não esmiuçará e não apagará o pavio que fumega. Quando você está frustrado, está decepcionado, o que Deus faz? Bem, quando Elias estava no auge da sua fé, ele clamou e fogo desceu no desafio dos profetas de Baal. Lembra-se disso? E Deus o enviou até um riacho. Vocês já devem ter ido nesse riacho, que fica perto do Mar Morto. Certo, aquele riacho não é muito longe. E naquele riacho, os corvos o alimentaram. Nos dias da sua fé, corvos o alimentavam. Mas chegou um momento que ele ficou desanimado porque uma mulher o ameaçou.
A mulher disse, eu vou te matar, e ela era Jezabel. Amém? Ele correu. Correu, o homem que fez fogo cair do céu, ele correu de uma mulher, ele correu de uma mulher. O que é isso? Amém? E ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu, Deus, me deixa morrer, eu quero morrer. Que bom que Deus não responde todas as nossas orações. E olha bem, não só Deus não respondeu sua oração, ele nunca morreu. Ele nunca morreu. Ele ainda está vivo no céu. Sabia que ele foi arrebatado ao céu e hoje ele está vivo no céu? Eu creio que ele vai voltar com Moisés, como as duas testemunhas. Deus não respondeu sua oração, ele disse, deixe-me morrer. E ele não morreu. Ele nunca morreu. Ainda está vivo. E no dia da sua frustração, quando estava decepcionado debaixo de uma árvore, sabe o que Deus fez? O anjo do Senhor, que é uma aparição pré-encarnada de Cristo no hebraico, que é a pessoa do Senhor Jesus, o mensageiro do Senhor. Ele veio. Quem era? Jesus. Jesus veio e o alimentou. Fez pão para ele e o fez dormir de novo. Escute, nos dias da sua fé, corvos o alimentaram. No dia da sua depressão, o Senhor mesmo o alimentou. Deus não te coloca de lado só porque você errou. Deus não faz isso com você. Sabe que ontem eu estava lendo a história de Emaús, os dois discípulos que deixaram Jerusalém depois de Cristo morrer. Sabe, no dia da sua ressurreição, eles não sabiam disso, acharam que era conversa de algumas mulheres, e então eles deixaram o lugar onde o povo de Deus se reunia em Jerusalém, deixaram o rebanho em Jerusalém, deixaram a Pedro, João e os discípulos, e eles foram para casa, em Emaús. Agora, é um símbolo de cristãos ou santos que estão decepcionados, desiludidos e desviados. Deixaram o lugar da comunhão. Deixaram a igreja. Decepcionados. E falavam durante o caminho. A minha Bíblia diz, Jesus, ele mesmo, se aproximou. Quando falavam entre si, Cleopas e talvez sua esposa. Amém? Por que você não acha que era uma mulher? Certo? Cleopas e sua esposa estavam conversando entre si, a Bíblia diz, em Lucas 24, indo eles falando entre si, o mesmo Jesus se aproximou. Quando deixaram o lugar da comunhão, deixaram a igreja de então, Jesus mesmo se aproximou. Quando se afastaram, Jesus se aproximou. Agora, para nós, quando a pessoa deixa a igreja, a nossa atitude é nos afastar deles. Mas o Senhor não faz isso. Escute, nos dias de conquista, Ele manda para nós mensageiros, pregadores, sabe, apóstolos, mas quando existe algo desencorajador, quando existe uma ovelha desviada, Ele não manda apóstolo, mensageiro, Ele mesmo, o mesmo Jesus, se aproximou para restaurá-los. Precisamos mudar isso, igreja. Que Salvador! Que Salvador! Você o ama? A minha Bíblia diz em Salmos que Deus conta o número das estrelas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. E imediatamente o salmista diz, um pouco antes, sara os quebrantados de coração. Ele exata suas feridas. Olha o contraste. Logo depois, ele conta o número das estrelas e as chama pelos seus nomes. E olha, vem depois que ele disse, sara os quebrantados de coração. Ele exata suas feridas. Quem é que entre nós pode contar o número das estrelas? Quem entre nós pode imaginar a dor de um coração quebrantado? O mesmo Deus que pode contar o número das estrelas e as chamas pelos nomes é o Deus que sara o coração quebrantado na terra. Que Salvador, na grandeza do seu amor, Ele nos deu o seu Filho unigênito, o enviou a essa terra para curar os corações quebrantados.
Uma das coisas principais que Jesus veio fazer, ele mesmo diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e para curar o quebrantado de coração. O mundo está cheio de coração quebrantado. Talvez na aparência estão felizes e dando risadas, mas Salomão disse no livro de Provérbios que até no sorriso o coração está com dor. Tentam encobrir isso com risadas, você olha na televisão, estão sorrindo o tempo todo, mas ninguém sabe daquela dor secreta, do coração quebrantado no mundo inteiro. Mas Jesus sabe. Ele cura os corações quebrantados. Sabe como curar um coração quebrantado? Lembra da mulher pecadora que veio chorando em Lucas 7 e ela chorava aos seus pés? E Jesus estava na casa de um fariseu. Ele olhou para ele, o fariseu pensava na sua mente: bem, se Jesus soubesse, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. A mulher tinha uma má reputação naquela cidade. Como ela conhecia aquela casa, eu não sei. Ela já conhecia o endereço antes disso. Deixa para lá. Ficou sabendo que Jesus estava ali, na casa daquele fariseu, e ela foi lá. E a Bíblia diz que ela chorou sobre os seus pés. Naqueles dias se reclinavam, os pés ficavam para trás, e ela veio por trás. Jesus olhava para o fariseu e o fariseu olhava para ela. E ela chorava aos seus pés e enxugava os seus pés com o cabelo. E Jesus, olhando para o fariseu, sabia o que ele estava pensando. Se ele fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa. E Jesus disse: Simão, o nome desse fariseu, tenho que te falar algo. Haviam 2 devedores. Um devia $100.000 e o outro devia $100. Quando ambos não podiam pagar, os credores, eles foram perdoados. Qual dos 2 credores você acha que vai amar mais? Ele falava a língua dos fariseus, pois sempre pensavam em dinheiro. E ele disse: bem, eu acho que aquele que foi mais perdoado. Eu vim à tua casa. Tu não me saudaste como é de costume. Você não me deu águas para lavar meus pés. Mas desde que ela entrou, ela não parou de chorar sobre os meus pés e enxugar os meus pés com seu cabelo. Sabe por que ela fez isso, Simão? Porque quem é muito perdoado ama muito. E é por isso que a nossa mensagem é falar ao mundo que ele está perdoado. Precisa ser recebido, sim, mas precisa dizer ele está perdoado. Amém? Já fomos perdoados dos nossos pecados. Mas é porque nós pensamos que somos perdoados pouco a pouco. Somos perdoados quando nos arrependemos. Agora, hoje no Antigo Testamento, se eu vivesse no Antigo Testamento, eu tinha que me arrepender primeiro, antes de Deus me abençoar e me perdoar. Mas sob a graça, Deus já te perdoou de tudo. E se você receber este perdão vai fazer com que você mude a sua vida em todas as áreas da sua vida. Este é o Evangelho. Por que temos medo de dizer para as pessoas que os seus pecados foram perdoados passado, presente e futuro? Eles já foram. Porque pensamos que se pregarmos essa mensagem de que os seus pecados já foram perdoados, e olha bem, esse pensamento ruim que teve sobre mim já está perdoado. Esse pensamento ruim que teve agora sobre o Matt já foi perdoado. Que alívio quando você vive essa vida. Não mais introspectivo, ocupado consigo mesmo, mas ocupado com Cristo. Que vida! Você vai falhar em palavras e ações, não estou profetizando, mas alguns não gostam de ouvir isso. Mas escute, ninguém fica sem pecar. Você é justo aos olhos de Deus, mas você não é justo aos seus olhos, isso é um dom. Deus te vê justo, mas você sabe que você ainda vai errar. Você precisa saber que já está perdoado. Quando o pensamento ruim vier, diga obrigado, Deus. Fui perdoado. Quando adorar e um pensamento ruim vier, não precisa baixar suas mãos, se assentar e começar a confessar. Mas diga obrigado, Senhor, eu fui perdoado. E continue adorando ao Senhor. E Jesus disse, sabe por que ela ama muito? Porque ela foi muito perdoada.
Sabe por que você me ama pouco? Ele estava falando isso ao fariseu. Sabe por que você me ama pouco? Porque você não acha que foi perdoado. Amo isso, eu amo ao Senhor. E você? Hoje eu quero falar sobre o Senhor Jesus. Quando eu venho aqui, por onde eu vou, eu consigo ver Jesus de novo. Nas margens da Galileia. A Bíblia o chama de rei. Os seus pais, José e Maria, nós sabemos que José, na verdade, não era o seu pai. Mas mesmo assim, a linhagem de José vai até Davi. Salomão e Davi. A linhagem de Maria vai até chegar em Natã, o filho de Davi, também. As duas linhagens o levam ao trono de Davi. Ele é um rei, mas como ele usa o seu poder? Para limpar o leproso. Para expulsar demônios. Libertar as pessoas. E ele amava as crianças. Quando eu venho a Israel, eu amo ver Jesus. Sempre que estou aqui, recebo novas revelações. E as revelações não é como tomar água de uma torneira, mas como, você sabe, uma fonte de água, como beber de um hidrante. Sabe aquele hidrante? Por onde eu olho, eu vejo Jesus. Recentemente, quando eu estava no Monte das Bem-aventuranças, eu estava lendo a Bíblia sobre Jesus pregando o Sermão da Montanha, e a Bíblia diz no final do sermão, ele desceu a montanha, e eu sempre pensei, quantos já foram lá no Sermão da Bem-aventurança, viu a plantação de banana? E a montanha? Jesus provavelmente sentou em uma daquelas pedras. Eu gosto de sentar naquelas pedras, e eu fico pensando, imaginando aquelas bananeiras como se fossem pessoas. E a Bíblia diz que ele desceu a montanha, e eu sempre pensei que ele tinha descido em direção às multidões. Mas não, porque a Bíblia diz, leia a Bíblia e diz que quando ele desceu a montanha, as multidões o seguiam, que quer dizer que ele não foi por este caminho, mas por outro caminho. Para que eles o seguissem para o outro lado. Agora, havia uma razão por que ele foi ali, porque o próximo pedaço da história nos fala que um leproso veio a ele. O leproso não podia estar no meio da multidão. Seria apedrejado? E morreria? Então ele estava escondido e eu fiquei como que caminhando por ali, longe da plantação de bananas, e eu vi muitas pedras, uns pedaços grandes de pedra. Eu fiquei imaginando e Deus me mostrou que atrás de uma pedra grande daquela o leproso se escondia. E ele ouvia: olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem em celeiros, mas ainda assim o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes mais valor do que elas? Imagino que ele tremia. E eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Vocês querem ver isso? E olha isso. A música veio a mim um dia, sobrenaturalmente. Essa música. E eu cantei na igreja e decidiram colocar nesse vídeo. Então olha e se alimente disso. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying
can add 1 cubit to his stature. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will He much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Esse é o nosso Jesus, Salvador. Ele é totalmente amável. Sabe que quando ele é forte, ele não machuca. Quando somos fortes, somos agressivos. Quebramos corações. Quando ele é suave, ele não é frouxo. Ele é totalmente amável. E ser como ele é o nosso desejo. Não é isso, amém? Ele cura corações quebrados. Sabe aquela mulher que veio chorando? Ela chorava aos pés de Jesus. E depois vemos Jesus chorando no túmulo de Lázaro. E a Bíblia diz que as pessoas em volta diziam, vejam como ele amava a Lázaro, como ele o amava. Na verdade, ele não chorava por Lázaro. Por que chorar por alguém que você sabe que vai ressuscitar? Porque ele chorou. O menor verso da Bíblia, Jesus chorou. Chorou por Marta e Maria. Ele veio sentir as nossas dores. Amém. É uma coisa bonita ver um pecador chorando, derramando lágrimas na presença do seu amor. Mas olha bem, é uma coisa mais maravilhosa ver o Salvador chorando pelas nossas dores. Foi o que aconteceu. Eu amo essa parte da Bíblia onde diz, em João 3, podemos ver isso. Na verdade, foi em João 4, ele precisava passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Se estudar a topografia, os judeus daqueles dias viviam às margens do Rio Jordão, indo para o norte na Galileia, indo para Zema, Galileia. De Jerusalém você vai para o norte. A maioria deles não passava por Samaria. E você sabe que os judeus não conversavam naqueles dias com os samaritanos. Mas a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Foi uma necessidade geográfica?
Era o melhor caminho? Não, mas uma necessidade da graça. Uma pecadora esperava por ele. Ele precisava passar por Samaria por causa daquela mulher. Isso está em João capítulo 4. Olha bem este texto. A Bíblia diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. É a única vez que José do Antigo Testamento aparece no Novo Testamento. E Jacó deu essa parte da terra para José. E por que isso é importante? Porque é uma profecia no livro de Gênesis, quando Jacó abençoou os seus filhos. E essa foi a profecia que José seria uma árvore frutífera, uma vinha frutífera. E os seus ramos iriam se estender até os gentios. E ele, escute, estaria na fonte. Essa é a profecia. Uma vinha frutífera perto da fonte. Era uma profecia sobre o Filho de Deus, que viria como nosso José Celestial e se assentaria ali, e a sua graça e amor estenderia a todos, os gentios. E ali ele estava assentado. E olha isso, João 4 vem depois de João 3. Eu falo isso por causa do Matt. O que aconteceu em João 3? Conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quantos aqui sabem que este verso é o mais citado em todo o corpo de Cristo, sabia? Deus amou o mundo. Mesmo assim, aqueles que lutam pela lei, você pergunta qual é o quarto mandamento. Bem, qual o sétimo mandamento? Pare de lutar então pela lei. Nem memorizam os mandamentos. Sabe por quê? O Espírito Santo não te ajuda a memorizar isso. Mas o Espírito ajuda até as criancinhas a memorizarem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos serem salvos, porque este é o Evangelho. Nada errado com a lei, igreja. A lei é perfeita, esse é o problema. Se tentar te ajudar, não é a lei. Veja, eu sou pela pureza da lei, e porque eu sou pela pureza da lei, eu sou pela lei por causa da razão que Deus deu à lei. E Deus não deu a lei para justificar o homem. Voltando a João 3, você conhece essa história? No primeiro verso diz que havia um homem, um fariseu chamado Nicodemos, que veio a Jesus à noite. Em João 4, Jesus foi até a mulher. Em João 3, este fariseu teólogo foi buscar a Jesus à noite. Em João 4, Jesus foi se encontrar com a mulher em pleno meio-dia. Em João 3, Jesus fala para aquele homem: você é um mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Ele era um mestre em Israel. Não só conhecedor, mas um mestre, ou seja, um rabino dos rabinos. Mas aquela mulher, a sua conquista é que ela tinha tido 5 maridos. Para este homem religioso, este teólogo, Jesus usa a linguagem da Bíblia. Ele usa metáfora, usa tipos do Antigo Testamento, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim como o Filho do Homem. Ele falou com Nicodemos a linguagem bíblica, mas para esta mulher ele nunca citou nenhum versículo do Antigo Testamento. Usou ilustrações naturais. Falou da água que ela tinha ido buscar. Se você soubesse quem é que está agora falando com você, você o pediria e ele te daria água viva. Por falar nisso, um tempo atrás, recentemente, em uma das minhas viagens, eu fui a Samaria. Sabia que os samaritanos estão lá? Em número pequeno agora, mas eles têm até um sumo sacerdote. Eu conheci o irmão do sumo sacerdote. Ele me levou com os meus pastores ao seu escritório, um lugar especial. E ele tem essa lista de todo o sumo sacerdote. Até chegar a época do Senhor Jesus. Até antes de Jesus, no Antigo Testamento, ele tinha essa grande lista. E então eu perguntei: você pode me dizer quem era sumo sacerdote quando Jesus esteve aqui? Ah, ele disse: vou checar. E ele olhou. Ah, sim. Foi o sumo sacerdote 49. Jesus é de número 50. Número do jubileu. Não somente isso, eu perguntei qual era o nome do sumo sacerdote. Ele disse que o seu nome era Jonathan, que é Jonatas. Nome bonito, esse nome quer dizer presente de Deus. E Jesus disse à mulher:
cujo sumo sacerdote na época era Jonatas, que quer dizer o dom de Deus. Jesus olhou e disse, se soubesse na verdade quem é o sumo sacerdote, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o Jonathan, você o pediria e ele te daria água viva. A esses teólogos, não parece estranho? Tem pessoas que são criticadas porque não usam os jargões bíblicos o tempo todo e não usa metáforas? Sabe quem não se alegra com Jesus? Os teólogos. Você tem esse ministério? Se não tem, algo está errado. Seu ministério não é como Jesus? Para aquele teólogo, olha bem o que Jesus disse para ele. Com todos os seus estudos, você deve nascer de novo. Mas Jesus nunca falou para aquela samaritana pecadora, você deve nascer de novo. Ele só mostrou seu amor. Mas aquele teólogo, ele quase o insultou. Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Mas para aquela mulher, sim, ele revelou o seu pecado. Deixe-me explicar isso. Preste atenção. Você nunca saberá o quanto você é amado, nunca vai sentir isso. Se você acha que aquele que fala contigo não sabe tudo sobre a sua vida e ainda te ama. Mas quando você sabe que ele sabe tudo sobre a sua vida, mas ainda fala contigo e te ama, você é amado. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.